A chuva batia no vidro da janela do apartamento, enquanto Marina segurava o telefone com as mãos tremendo. Do outro lado da linha, uma voz feminina dizia palavras que pareciam vir de outro mundo, de outra realidade que não poderia ser a sua. A mulher falava devagar, cada sílaba carregada de uma dor que Marina reconhecia, porque também morava dentro dela, naquele espaço escuro entre as costelas, onde guardamos as coisas que não queremos olhar de frente. Você é a esposa do Ricardo, não é? A mulher perguntou, e Marina sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Eu também sou. Há 7 anos. Marina tinha casado com Ricardo havia 9 anos. 9 anos de acordar ao lado dele, de preparar café, de esperar ele voltar das viagens de negócios que duravam semanas. 9 anos de acreditar que era amada, que era escolhida, que era a única. A mulher do outro lado da linha se chamava Juliana. Ela tinha 32 anos. 2 anos mais nova que Marina. Ela morava em outra cidade, a 3 horas de distância. Ela também esperava Ricardo voltar das viagens. Ela também acordava sozinha na maioria das noites. Mas a diferença era que Juliana tinha filhos. 2 meninos de 6 e 4 anos, filhos do Ricardo. Marina desligou o telefone e ficou parada no meio da sala. O apartamento estava silencioso demais. Era sempre assim quando o Ricardo viajava. Ela olhou ao redor, para os móveis que escolhera com cuidado, para as cortinas que mandara fazer sob medida, para os porta-retratos que mostravam momentos felizes que agora pareciam mentiras emolduradas. Tudo era bonito, tudo era arrumado, tudo era vazio. Ela não chorou, não conseguiu. Era como se todas as lágrimas tivessem secado de uma vez, como se o corpo soubesse que precisaria de toda a água que tinha para continuar vivo. Marina caminhou até o quarto, abriu o armário de Ricardo e começou a procurar. Não sabia o que procurava exatamente, mas suas mãos se moviam sozinhas, passando por gavetas, levantando pilhas de roupa, abrindo caixas de sapatos. Foi no fundo do closet, dentro de uma mala velha que ele nunca usava, que Marina encontrou. Uma caixa de sapatos cheia de fotografias. Juliana sorrindo, grávida, com Ricardo ao lado segurando a barriga dela. Os meninos bebês nos braços de Ricardo. Aniversários, natais, domingos comuns. Uma vida inteira paralela à dela, acontecendo ao mesmo tempo. Respirando o mesmo ar, dividindo o mesmo homem. Marina sentou no chão do closet e espalhou as fotos ao redor. Havia mais de 100. Anos documentados de uma família que ela não sabia que existia. E quanto mais olhava, mais percebia os detalhes. A aliança na mão esquerda de Ricardo era diferente em algumas fotos. Ele tinha 2 alianças. Uma para cada família, uma para cada mentira. O som da chave na porta a fez levantar. Ricardo chegara mais cedo da viagem. Ela ouviu ele colocar a mala no chão, chamar o nome dela. Marina, estou em casa. A voz era doce, cansada, normal. A mesma voz de sempre. A voz de um homem que acabara de voltar para casa depois de mais uma semana de trabalho duro. Marina saiu do quarto segurando uma foto. Ricardo estava na cozinha pegando água da geladeira quando a viu. Ele sorriu, aquele sorriso largo que ela amava, e abriu os braços. Vem cá, amor. Estava morrendo de saudade. Ela não se moveu. Apenas estendeu a foto. Ricardo olhou, e Marina viu o exato momento em que o rosto dele mudou. Foi rápido, uma fração de segundo, mas ela viu. O medo passando pelos olhos dele como uma sombra. A boca se abrindo levemente. Os ombros ficando tensos. Marina, eu posso explicar. Você tem filhos. Marina ouviu a própria voz saindo estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Você tem outra família. Há 7 anos. Ricardo colocou o copo na pia devagar. Passou a mão pelo rosto. Respirou fundo. Depois olhou para ela com aqueles olhos que ela conhecia tão bem. Aqueles olhos que já tinham olhado para ela em manhãs preguiçosas, em noites de amor, em momentos de felicidade que agora pareciam um teatro mal ensaiado. Não é o que você está pensando. Ele começou e Marina quase riu. Quase. Porque era exatamente isso que ela estava pensando. Era exatamente o que estava na foto. Documentado, impossível de negar. Então, o que é, Ricardo? Me explica. Me explica como você tem 2 filhos que eu não sabia que existiam. Me explica como você vive com outra mulher enquanto vive comigo. Me explica qual das 2 é a mentira. Ou somos as 2. Ele tentou se aproximar, mas Marina deu um passo para trás. Não encosta em mim. As palavras saíram baixas, firmes. Ricardo parou. Pela primeira vez em 9 anos, Marina viu medo verdadeiro no rosto dele.
Não medo de perdê-la. Medo de ser descoberto, de perder o controle, de ter que enfrentar as consequências. Eu conheci a Juliana antes de você. Ricardo falou rápido, as palavras tropeçando umas nas outras. A gente namorava, ela engravidou, eu ia casar com ela. Mas aí eu conheci você, e tudo mudou. Você era diferente, Marina. Você era tudo que eu sempre quis. Mas eu não podia abandonar os meninos. Eles eram meus filhos. Então eu tentei fazer as duas coisas funcionarem. Fazer as duas coisas funcionarem. Marina repetiu as palavras, saboreando a ironia amarga delas. Você quer dizer mentir. Para mim, para ela, para todo mundo. Eu ia te contar. Ricardo disse. Mas a mentira era tão óbvia que até ele pareceu perceber o quão patético soava. Eu só estava esperando o momento certo. 9 anos, Ricardo. 9 anos não foram momento certo o suficiente? Ele não respondeu. Apenas ficou ali parado, um homem de 1,80 m de altura que de repente parecia muito pequeno. Marina olhou para ele e sentiu algo estranho. Não era dor, não ainda. Era uma clareza gelada, como se alguém tivesse acendido todas as luzes de uma vez e ela finalmente pudesse ver a sala toda. Sai daqui, ela disse. Agora. Marina, a gente pode conversar sobre isso. Eu amo você. Eu sempre amei você. Sai. Ele tentou falar de novo, mas alguma coisa na voz dela deve ter avisado que não era hora de insistir. Ricardo pegou a mala que tinha deixado na entrada e saiu. A porta se fechou com um clique suave. Marina ficou sozinha no apartamento, que de repente parecia pertencer a uma mulher que ela não conhecia mais. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou sentada no sofá, olhando para as fotos espalhadas na mesa de centro. Cada imagem era uma mentira que ela tinha vivido. Cada sorriso de Ricardo era uma máscara que ele usava. Ela pensou em todas as vezes que tinha esperado ele voltar, em todas as noites que tinha dormido sozinha, achando que ele estava trabalhando. Pensou em como tinha sido burra, cega, ingênua. Pensou em Juliana, a outra mulher, aquela que também esperava, que também acreditava, que também amava um fantasma. E então Marina percebeu algo que a fez levantar do sofá. Ela não era a esposa traída. Ela era a outra. Juliana tinha vindo primeiro. Juliana tinha os filhos dele. Juliana era a família real. Marina era apenas a distração. O erro que se prolongou. A mentira que Ricardo contava para si mesmo para justificar ter abandonado a mãe dos seus filhos. Essa compreensão deveria ter doído mais. Mas ao invés disso, trouxe uma raiva limpa, afiada como vidro. Marina pegou o celular e ligou para Juliana. A outra mulher atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Precisamos conversar, Marina disse. Pessoalmente. Juliana concordou sem hesitar. Elas marcaram para o dia seguinte, num café no meio do caminho entre as duas cidades. Marina desligou e olhou para o apartamento vazio. Amanhã ela saberia toda a verdade. Amanhã ela encararia a mulher que Ricardo escolhera primeiro. Amanhã tudo ia mudar. Mas essa noite ainda era dela. Ainda era da mulher que acreditava em promessas e em palavras doces. Então Marina permitiu que as lágrimas finalmente viessem, quentes e raivosas, molhando o rosto dela, enquanto a chuva continuava batendo na janela, como se o céu também estivesse chorando por todas as mulheres que amam homens que não merecem ser amados. O café era pequeno, com mesas de madeira velha e cheiro de pão fresco. Marina chegou primeiro, pediu um chá que não pretendia beber e sentou perto da janela, observando os carros passarem na rua. Cada minuto que passava parecia durar 1 hora. Ela não sabia o que esperar. Não sabia se Juliana seria hostil, se a culparia, se gritaria. Marina não sabia nem mesmo como se sentiria ao ver o rosto da outra mulher pessoalmente, não apenas em fotografias roubadas. Quando Juliana entrou no café, Marina a reconheceu imediatamente. Ela era bonita de um jeito simples, natural. Cabelos escuros presos num rabo de cavalo sem maquiagem, roupas práticas. O rosto dela estava cansado, com olheiras profundas, mas os olhos eram vivos, atentos. Ela olhou ao redor até encontrar Marina, e as duas se encararam por um momento que pareceu eterno. Juliana caminhou até a mesa e sentou sem dizer nada. Elas ficaram em silêncio. Duas mulheres que amavam o mesmo homem, que tinham sido enganadas pelo mesmo homem, estudando uma a outra, como se fossem espelhos distorcidos mostrando versões diferentes da mesma tragédia. Obrigada por vir, Marina disse por fim, e sua voz saiu mais fraca do que pretendia.
Juliana apenas acenou com a cabeça. De perto, Marina podia ver as marcas no rosto dela. Não apenas o cansaço, mas algo mais profundo. Uma tristeza que tinha se instalado e feito morada, que tinha cavado sulcos ao redor da boca e dos olhos. Eu não queria acreditar quando você ligou. Juliana falou, as palavras saindo devagar, cuidadosas. Eu sabia que ele tinha outra vida. Sempre soube. Mas ouvir a voz dela, a voz da mulher que ele escolheu ao invés de mim, foi diferente. Ele não me escolheu. Marina respondeu. Ele mentiu para as duas. A diferença é que você veio primeiro. Você é a família dele. Eu sou só a outra. Juliana deu um riso sem humor. Você acha que ser a primeira faz diferença? Ele me abandonou, Marina. Quando engravidei do segundo filho, ele começou a viajar cada vez mais. Dizia que era trabalho, que precisava ganhar dinheiro para a gente. Eu acreditei. Criei 2 meninos praticamente sozinha, dizendo para eles que o pai estava trabalhando duro por nós. E enquanto isso, ele estava com você, vivendo uma vida completamente diferente, fingindo que a gente não existia. Marina sentiu a raiva voltar, mas dessa vez não era direcionada a Juliana. Era contra Ricardo, contra todos os homens como ele, que achavam que podiam viver 2 vidas porque as mulheres eram fortes demais para quebrar, pacientes demais para sair, amorosas demais para desistir. Quanto tempo você sabe sobre mim? Marina perguntou. Juliana olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Oficialmente, 3 meses. Encontrei mensagens no celular dele, mas no fundo eu sempre soube que tinha alguém. Uma mulher sabe essas coisas. Sente na pele, no jeito que ele olha para longe quando você faz perguntas, no jeito que ele sempre tem uma desculpa pronta. Eu só não queria aceitar. Por que você ficou? Pelos meninos. Juliana respondeu rápido, como se tivesse ensaiado essa resposta 1000 vezes. Porque eu achava que era o certo. Porque eu amava ele. Porque eu era covarde demais para sair. Escolha o motivo que preferir. Todos são verdade. Elas ficaram em silêncio de novo. Uma garçonete passou e perguntou se queriam pedir algo. Juliana pediu um café preto. Marina ainda não tinha tocado no chá. Quando a garçonete saiu, Juliana se inclinou para a frente, os olhos fixos nos de Marina. Eu não vim aqui para brigar com você. Quero que saiba disso. Você não é minha inimiga. Ricardo é. Ele fez isso com a gente. Ele escolheu mentir, enganar, usar a gente. Mas eu vim aqui porque precisamos decidir o que vamos fazer agora. O que podemos fazer? Podemos destruir ele. As palavras ficaram suspensas no ar entre elas. Marina sentiu um frio na espinha, mas não era medo. Era expectativa. Juliana continuou falando, a voz baixa, mas firme. Cada palavra escolhida com cuidado. Ricardo é sócio de uma empresa de consultoria. A imagem dele é tudo. Ele vende confiança, vende ética. Vende a ideia de que é um homem de família, um homem de palavra. Os clientes dele pagam milhões porque acreditam nele. Mas o que você acha que aconteceria se todos soubessem a verdade? Se soubessem que ele manteve 2 famílias secretas por anos? Que ele tem filhos que não assume? Que ele é um mentiroso profissional? Marina engoliu seco. Você quer expor ele? Eu quero justiça. Juliana corrigiu. Eu quero que ele pague pelo que fez. Não só com a gente, mas com os meninos. Eles cresceram sem pai. Eu criei ele sozinha enquanto ele fingia para você que era um marido dedicado. Ele deve pensão atrasada, ele deve anos de presença, ele deve desculpas que nunca vai conseguir dar. Então sim, eu quero expor ele. Quero que todo mundo saiba quem Ricardo realmente é. Marina pensou rápido. Parte dela, a parte que ainda acreditava em dignidade silenciosa, em resolver as coisas de forma privada, queria dizer não. Mas outra parte, aquela que tinha passado a noite inteira olhando para fotos de uma vida secreta, aquela que tinha perdido 9 anos acreditando em mentiras, essa parte queria vingança. Queria ver Ricardo sentir, nem que fosse uma fração do que elas estavam sentindo. Como? Marina perguntou, e viu um sorriso pequeno aparecer no rosto de Juliana. Eu trabalho com redes sociais. Juliana explicou. Sei como fazer algo viralizar. Sei exatamente que botões apertar para fazer a história se espalhar. Mas preciso da sua ajuda. Preciso das suas fotos, das suas provas, da sua versão. Preciso que a gente mostre para o mundo que não foi só comigo, que ele fez isso de forma sistemática, deliberada. 2 mulheres, 2 famílias, uma mentira gigante. E se isso destruir a gente também?
Marina perguntou. As pessoas vão julgar. Vão dizer que fomos burras, que deveríamos ter percebido. Deixa eles dizerem. Juliana respondeu, os olhos brilhando agora com algo que Marina reconheceu como determinação pura. Eu já passei por coisa pior que julgamento de estranhos. Passei noites acordada me perguntando se era boa o suficiente, bonita o suficiente, interessante o suficiente para fazer ele ficar. Agora sei que o problema nunca foi comigo. Foi ele. Sempre foi ele. Marina olhou para a mulher à sua frente e viu coragem. Viu raiva canalizada, dor transformada em ação, e viu a única saída possível para aquela situação impossível. Está bem, Marina disse. Vamos fazer isso. Elas passaram as próximas 3 horas naquele café, planejando. Juliana tinha trazido um notebook. Elas criaram uma cronologia completa, juntando as peças das 2 vidas de Ricardo. Marina forneceu fotos, mensagens, comprovantes. Juliana tinha documentos, certidões de nascimento dos meninos, provas de que Ricardo nunca pagara a pensão adequada. Juntas elas montaram um dossiê completo, mas Juliana não queria apenas postar online e esperar. Ela queria algo maior, algo que atingisse Ricardo onde mais doía. Marina descobriu que em 2 semanas haveria um jantar de gala da empresa de Ricardo, um evento beneficente onde os sócios se apresentavam como pilares da comunidade. Ricardo seria um dos oradores principais. É perfeito. Juliana disse, os olhos brilhando. Público, impossível de escapar transmitido ao vivo. Se a gente conseguir entrar lá, se a gente conseguir confrontar ele na frente de todo mundo, não vai ter como ele mentir para sair dessa. Como vamos entrar? Marina perguntou. Precisa de convite. Você é casada com ele. Juliana apontou. Você tem todo o direito de estar lá. E eu vou como sua convidada. 2 mulheres elegantes, num evento beneficente. Ninguém vai suspeitar de nada, até ser tarde demais. Marina sentiu o coração acelerar. Era arriscado, era público, era irreversível. Uma vez feito, não teria volta. Mas olhando para Juliana, para a determinação no rosto dela, Marina soube que já não tinha volta de qualquer jeito. A mulher que tinha sido, a que acreditava nas mentiras de Ricardo, essa mulher já tinha morrido. Agora era hora de renascer como alguém que não tinha medo de falar a verdade. Vamos fazer isso, Marina repetiu, mas dessa vez com certeza. Quando saíram do café já era tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Marina abraçou Juliana antes de cada uma seguir para seu carro. Foi estranho abraçar a outra mulher, aquela que deveria ser inimiga, mas que se tornara aliada. Mas também foi libertador, como se ao abraçá-la Marina estivesse abraçando uma versão de si mesma, a versão que sobreviveu, que resistiu, que escolheu lutar. Obrigada, Marina sussurrou e Juliana apertou o abraço. Não me agradeça ainda. Agora é que o trabalho começa. As 2 semanas seguintes foram um borrão de preparação. Marina e Juliana conversavam todos os dias, refinando o plano, antecipando problemas. Marina comprou um vestido novo para o jantar, algo que nunca usaria normalmente, vermelho e ousado, o tipo de roupa que exige atenção. Juliana também se preparou, mas de forma diferente. Ela ensaiou o que ia dizer, praticou na frente do espelho, fortaleceu a voz que por anos tinha sido silenciada. Ricardo ligou várias vezes para Marina naquelas 2 semanas. Ela não atendeu. Ele mandou mensagens pedindo para conversar, prometendo explicar tudo, jurando que podia consertar. Marina não respondeu. Deixou ele se debater, se desesperar, se perguntar o que ela estava planejando. Deixou o medo crescer nele, como uma planta venenosa. 2 dias antes do evento, Ricardo apareceu no apartamento. Marina estava preparando café quando ouviu a chave na porta. Ela congelou a xícara na mão. Ele entrou devagar, como se estivesse entrando na casa de um estranho. Marina, a gente precisa conversar, ele disse, e ela podia ouvir o desespero na voz dele. Por favor, eu sei que errei. Eu sei que fui um idiota, mas a gente pode resolver isso. Podemos começar de novo. Ela se virou para encará-lo. Ricardo estava diferente. Emagrecido, com olheiras, a barba por fazer. Ele parecia um homem que não estava dormindo bem, que estava sendo devorado pela culpa, ou pelo medo, ou por ambos. Começar de novo. Marina repetiu as palavras dele, saboreando a ironia. Como? Você vai apagar 9 anos de mentiras? Vai fazer seus filhos desaparecerem? Vai fazer a Juliana não existir? Ele estremeceu ao ouvir o nome dela. Eu vou terminar com ela.
Vou oficializar a separação. Vou assumir meus erros. Mas não posso perder você, Marina. Você é a mulher que eu amo. E ela, Juliana, você não amava ela também? Ou aquilo era só conveniente? Ricardo passou a mão pelo cabelo, frustrado. Era diferente. Com você sempre foi diferente. Você era minha escolha real. Juliana era obrigação, responsabilidade. Mas você era minha vontade. Marina colocou a xícara na pia antes que a tentação de jogar o café quente nele ficasse forte demais. Você é patético, Ricardo. Sabe disso? Patético e covarde. Você tinha uma família, filhos, e ao invés de assumir isso, você fugiu. Criou uma vida falsa comigo, porque era mais fácil, mais confortável. E agora quer que eu acredite que sou especial, que fui escolhida. Eu não fui escolhida. Eu fui conveniente. Não é verdade. É sim. E sabe o que é pior? Você quase me convenceu. Quase me fez acreditar que eu era amada, que importava. Mas tudo foi mentira. Cada beijo, cada promessa, cada momento. Mentira. Ricardo deu um passo em direção a ela, os olhos brilhando com algo que poderia ser arrependimento ou apenas medo de perder. Marina, por favor, me dá uma chance de consertar isso. Sai daqui, Ricardo, Marina, agora. Ele parou, os ombros caindo. Viu que não havia nada que pudesse dizer, nenhuma palavra mágica que desfizesse o que tinha feito. Então Ricardo saiu, e dessa vez Marina trancou a porta atrás dele, encostou a testa na madeira fria e respirou fundo. Faltavam 2 dias. Na noite do jantar de gala, Marina se arrumou com cuidado. Passou maquiagem, prendeu o cabelo, colocou o vestido vermelho que tinha comprado, olhou para si mesma no espelho e quase não reconheceu a mulher que via. Não era mais a esposa obediente que esperava o marido voltar das viagens. Era alguém novo, alguém mais forte, alguém que sabia seu próprio valor. Juliana a encontrou na entrada do hotel onde aconteceria o evento. Ela também estava linda, com um vestido azul marinho simples, mas elegante. As duas se entreolharam e trocaram um aceno. Não precisavam de palavras. Sabiam o que tinham que fazer. O salão de festas era imenso, decorado com flores brancas e luzes douradas. Havia centenas de pessoas, todas vestidas com suas melhores roupas, bebendo champanhe e rindo educadamente. Marina viu Ricardo do outro lado do salão, cercado de colegas, gesticulando enquanto contava alguma história. Ele ainda não tinha visto ela. Elas esperaram. Jantaram, beberam água, conversaram baixo, observaram. O jantar tinha roteiro, Marina sabia. Primeiro a comida, depois os discursos dos sócios, depois o leilão beneficente. Ricardo falaria por último, fechando a noite com um discurso inspirador sobre ética nos negócios e responsabilidade familiar. A ironia era tão grande que doía. Quando finalmente Ricardo subiu ao palco, o salão ficou em silêncio. Ele começou a falar, a voz firme e confiante projetada pelos alto-falantes. Falava sobre integridade, sobre honestidade, sobre ser um exemplo para as próximas gerações. Marina sentiu a raiva ferver no estômago. Juliana tocou o braço dela. É hora. Elas se levantaram ao mesmo tempo e começaram a caminhar em direção ao palco. As pessoas ao redor olharam com curiosidade, mas ainda não percebiam que algo estava errado. Ricardo continuava falando, ainda não tinha visto elas se aproximando. Foi só quando Marina subiu os degraus do palco que ele parou de falar. A cor sumiu do rosto dele. O microfone tremeu na mão dele. Marina, o que você está fazendo? Vim ouvir seu discurso sobre ética. Marina disse, a voz calma, mas firme. Continue, estava ficando interessante. Juliana subiu atrás dela. O salão inteiro agora estava olhando. Centenas de olhos fixos no palco. Havia câmeras, a transmissão ao vivo, tudo exatamente como Juliana tinha planejado. Não havia saída. Ricardo olhou de Marina para Juliana, o pânico óbvio nos olhos dele. Marina viu o momento exato em que ele entendeu o que estava acontecendo. Viu o desespero, viu o medo, viu o homem que tinha mantido 2 vidas secretas perceber que os muros estavam desmoronando. Para aqueles que não conhecem, Marina disse virando para encarar a plateia. Sua voz estava sendo amplificada pelos alto-falantes, ecoando pelo salão imenso. Meu nome é Marina. E por 9 anos eu fui casada com esse homem. Acreditei que ele me amava, que era fiel, que era honesto. Mas 3 semanas atrás eu descobri a verdade. Marina, não faça isso. Ricardo sussurrou, mas o microfone dela captou cada palavra. Descobri que ele tinha outra família.
Marina continuou. Outra mulher, outros filhos. Por 7 anos ele viveu 2 vidas paralelas. Mentindo para mim, mentindo para ela. Mentindo para os próprios filhos. E enquanto isso ele estava aqui com vocês, falando sobre ética e integridade. Juliana deu um passo à frente. E eu sou a outra mulher. Juliana disse, a voz forte apesar das mãos tremendo. Eu sou a mãe dos filhos dele. Filhos que ele mal conhece, que ele abandonou para viver uma vida mais conveniente. Enquanto Ricardo estava aqui recebendo prêmios e fazendo discursos bonitos, eu estava criando nossos meninos sozinha, dizendo para eles que o pai estava trabalhando, que o pai ia voltar, que o pai amava eles. Mas era tudo mentira. Ele nunca ia voltar de verdade. Porque ele estava ocupado vivendo outra mentira com outra pessoa. O salão estava em silêncio absoluto. Nem um sussurro, nem um movimento. Ricardo estava congelado no centro do palco, o microfone ainda na mão, a boca aberta, mas sem palavras saindo. Marina viu lágrimas nos olhos dele, mas não sentiu pena. Não depois de tudo. Vocês podem verificar tudo o que estamos dizendo. Marina continuou. Temos documentos, fotos, mensagens. Temos anos de provas. E vocês perguntam, por que estamos fazendo isso publicamente? Por que não resolvemos em particular? Porque homens como Ricardo só entendem quando são expostos. Porque enquanto ninguém souber, ele vai continuar mentindo. Vai encontrar outra mulher. Vai construir outra vida falsa. Vai destruir outras pessoas. Marina virou para encarar Ricardo. Ele estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina, ele sussurrou. Por favor. Você teve anos para fazer a coisa certa, Ricardo. Anos para contar a verdade. Para assumir seus filhos, para parar de mentir. Mas você escolheu não fazer. Então agora a escolha não é mais sua. Ela desceu do palco, Juliana ao lado dela. Caminharam pelo salão em silêncio. Todas as pessoas abrindo caminho. Marina podia sentir os olhares, ouvir os sussurros começando, mas não olhou para trás. Juliana segurava a mão dela. As 2 mulheres que Ricardo tinha usado e descartado agora, caminhando lado a lado. Cabeças erguidas, costas retas. Quando saíram do hotel, a noite estava fria. Marina respirou fundo, enchendo os pulmões de ar limpo. Juliana soltou a mão dela, e as 2 se entreolharam. Não disseram nada. Não precisavam. Tinham feito o que vieram fazer. Você vai ficar bem? Marina perguntou por fim. Juliana deu um sorriso pequeno, mas genuíno. Vou. Pela primeira vez em anos eu vou ficar bem. Marina abraçou ela forte e demorado. Quando se separaram, Juliana entrou em seu carro e partiu. Marina ficou parada na calçada, observando as luzes da cidade. Seu telefone começou a vibrar, notificações explodindo uma atrás da outra. A história já estava se espalhando, compartilhada, comentada, viralizada. Marina entrou no próprio carro, mas não ligou o motor. Apenas ficou ali sentada, processando tudo o que tinha acontecido. Ela tinha ido lá para destruir Ricardo, para fazer ele pagar. E tinha conseguido. Mas agora que a adrenalina estava passando, Marina se pegou pensando não em Ricardo, mas em si mesma. Quem ela era agora? Não era mais a esposa de Ricardo. Não era mais a mulher que esperava, que acreditava, que perdoava. Era alguém novo. Alguém que ela mesma estava começando a conhecer. E essa pessoa nova assustava um pouco, porque era mais forte, mais dura, mais disposta a lutar. Mas talvez precisasse ser assim. Talvez a vida tivesse quebrado Marina para que ela pudesse se reconstruir melhor. Mais sólida, com fundações que não desmoronassem ao primeiro tremor. Ela tinha perdido 9 anos acreditando numa mentira, mas tinha o resto da vida para viver na verdade. Marina finalmente ligou o carro e dirigiu para casa. Para o apartamento que era só dela agora. Para a vida que era só dela agora. E enquanto dirigia pelas ruas silenciosas, pela primeira vez em semanas, Marina se pegou sorrindo. Não era felicidade ainda, não exatamente, mas era algo próximo. Era liberdade. Os dias depois do jantar de gala foram estranhos. Marina acordava de manhã esperando sentir arrependimento, culpa talvez. Mas o que sentia era um vazio tranquilo, como se tivesse colocado uma mochila pesada no chão depois de carregar por tanto tempo que já nem lembrava como era andar sem ela. O apartamento estava silencioso. Ricardo não voltou. Não ligou mais. Os advogados dele entraram em contato com os advogados que Marina contratou. E começou o processo lento e burocrático de desmanchar 9 anos de vida compartilhada. A história tinha explodido exatamente como Juliana previu. Os vídeos do confronto no palco,
circularam por todos os cantos da internet. As pessoas compartilhavam, comentavam, tomavam lados. Alguns chamavam Marina e Juliana de corajosas. Outros diziam que elas tinham sido dramáticas demais, que deveriam ter resolvido em particular. Mas a maioria, a grande maioria, entendia. Mulheres enviavam mensagens contando suas próprias histórias de traição, de vidas duplas descobertas, de anos perdidos acreditando em promessas vazias. Ricardo perdeu tudo em questão de dias. Os sócios da empresa pediram que ele se afastasse. Os clientes cancelaram contratos. A reputação que ele tinha construído com tanto cuidado desmoronou como um castelo de cartas numa ventania. Marina não sentiu prazer nisso, mas também não sentiu pena. Era consequência pura e simples. Ações tinham consequências. E finalmente Ricardo estava pagando pelas dele. Juliana e Marina conversavam quase todos os dias agora. Uma amizade estranha tinha se formado entre elas, nascida do trauma compartilhado, mas crescendo para algo mais genuíno. Juliana contava sobre os meninos, sobre como estava explicando para eles o que tinha acontecido de forma que pudessem entender. Marina ouvia, e às vezes se pegava pensando como teria sido se ela tivesse tido filhos com Ricardo, se teria mais vidas pequenas para proteger dessa bagunça toda. Foi numa dessas conversas, 2 semanas depois do jantar, que Juliana contou algo que fez o sangue de Marina gelar. Tem uma coisa que eu não te contei. Juliana disse, a voz baixa através do telefone. Algo que descobri depois que a gente se encontrou no café. Marina sentou na cadeira da cozinha, pressentindo que não ia gostar do que viria. O quê? Eu estava olhando as fotos antigas do Ricardo, tentando entender a linha do tempo de tudo. E encontrei fotos de quando ele ainda estava comigo, antes de te conhecer oficialmente. Fotos de uma viagem que ele fez para o sul, um congresso de negócios. Ele ficou 3 dias fora. Sim, e? Nessas fotos tem uma mulher. Sempre na borda, nunca no centro, mas sempre lá. Cabelo ruivo, alta, bonita. Nas fotos ela está olhando para ele de um jeito que eu reconheço agora. Do mesmo jeito que eu olhava. Do mesmo jeito que você provavelmente olhava. Marina sentiu o estômago revirar. Você está dizendo que tinha mais alguém? Eu não sei. Talvez. Mas, Marina, se ele fez isso antes de mim, antes de você, se esse é um padrão dele e não só um erro único, então a gente pode não ter sido as únicas. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça tóxica. Marina pensou em todos os anos que conhecia Ricardo, em todas as viagens que ele fazia, em todos os congressos e reuniões e viagens de negócios. Quantas outras mulheres poderia ter? Quantas outras vidas secretas ele mantinha equilibradas, como pratos girando em varetas? Preciso descobrir, Marina disse. Preciso saber se tem mais alguém. Como? Juliana perguntou. As contas dele estão todas bloqueadas agora. Ele não vai falar com a gente. Os amigos dele também não. Marina pensou rápido. O escritório. Os computadores dele no escritório. Ele guardava tudo lá. Documentos, fotos, registros de viagem. Se tem mais alguém, vai ter rastro. Mas ele não deixa mais você entrar lá. Não preciso da permissão dele. Marina respondeu, uma ideia se formando na cabeça. Eu ainda tenho a chave que ele me deu anos atrás, para emergências. Ele nunca pediu de volta. E eu sei o código do alarme. Marina, isso é invasão. Se você for pega, eu não vou ser pega. Vou à noite quando não tiver ninguém. Entro, procuro o que preciso, saio. Simples. Juliana ficou em silêncio por um momento. Então, eu vou com você. Não precisa. Isso é perigoso. Se algo der errado... Marina, a gente está junto nisso. Se tem mais mulheres, elas merecem saber a verdade também. Merecem ter a chance que a gente teve de expor ele. Não vou deixar você fazer isso sozinha. Marina sentiu uma gratidão quente se espalhar pelo peito. Está bem. Amanhã à noite, 00:30, encontro você lá. Elas marcaram os detalhes e desligaram. Marina ficou sentada na cozinha, olhando para o telefone na mão. Parte dela sabia que era loucura, que estava arriscando demais. Mas outra parte, aquela que tinha crescido desde o dia em que descobriu a verdade, essa parte sabia que não tinha escolha. Se Ricardo tinha feito isso com mais mulheres, elas tinham direito de saber. E Marina tinha direito de entender exatamente com quem tinha compartilhado a vida por 9 anos. A noite seguinte chegou devagar. Marina se vestiu de preto, roupas confortáveis que permitiam movimento. Pegou uma lanterna pequena. Colocou a chave do escritório na bolsa. Dirigiu até o prédio comercial onde ficava a empresa de Ricardo. Um edifício de vidro e aço
que sempre parecera impressionante, mas que agora era apenas frio e vazio. Juliana já estava esperando na frente, também vestida de escuro. Elas se cumprimentaram com um aceno e entraram no prédio. O segurança noturno estava dormindo na recepção, a cabeça inclinada para trás, roncos suaves ecoando no saguão silencioso. Marina e Juliana passaram por ele em silêncio. Pegaram o elevador até o 12º andar. O corredor estava escuro, iluminado apenas pelas luzes de emergência verdes. Marina puxou a chave e abriu a porta do escritório de Ricardo. O alarme começou a apitar e ela digitou o código rápido. 4 números que ele tinha escolhido pensando que eram secretos, mas que Marina tinha visto ele digitar centenas de vezes. O apito parou. O escritório ficou silencioso. Marina ligou a lanterna e varreu o ambiente. Era exatamente como lembrava. Mesa grande de mogno. Estante com livros que Ricardo nunca leu. Diplomas emoldurados nas paredes. Tudo projetado para impressionar, para criar uma imagem de sucesso e respeitabilidade. Por onde começamos? Juliana sussurrou. Computador primeiro. Marina apontou para a mesa. Ele guardava tudo digitalizado. Arquivos, fotos, e-mails. Se tem algo, vai estar lá. Elas se aproximaram da mesa. O computador estava desligado. Marina apertou o botão e esperou ele acordar. Os segundos se arrastando como horas. Quando a tela de login apareceu, ela digitou a senha que Ricardo usava para tudo. Uma combinação do nome da mãe dele com o ano que nasceu. Ele não era criativo com senhas. A tela desbloqueou. Marina começou a abrir pastas, procurando qualquer coisa que parecesse suspeita. Juliana vasculhava as gavetas da mesa, folheando documentos, procurando entre recibos e contratos. Foi depois de quase meia hora que Marina encontrou uma pasta escondida dentro de outra pasta dentro de outra pasta, nomeada apenas com um ponto. Dentro tinha subpastas, cada uma com um nome feminino. Carla, Beatriz, Fernanda, Patrícia. 7 nomes no total, e dentro de cada pasta fotos. Mensagens, documentos, Juliana. Marina chamou, a voz saindo trêmula. Vem ver isso. Juliana se aproximou e olhou para a tela. Marina viu a cor sumir do rosto dela. Meu Deus, tem 7. 7 mulheres. 7 vidas paralelas. Marina começou a abrir as pastas uma por uma. Carla morava em outra cidade. Trabalhava como professora. Ricardo visitava ela uma vez por mês durante 3 anos. Beatriz era advogada. Moravam juntos por 6 meses antes dele desaparecer. Fernanda tinha um filho dele, um menino de 3 anos. Patrícia, Simone, Amanda, Helena, cada uma tinha sua pasta, sua coleção de provas, sua fatia da mentira gigante que era a vida de Ricardo. Ele não teve 2 famílias. Juliana disse, a voz oca. Ele teve 9. 9 mulheres que amavam ele, que acreditavam nele, que construíram vidas ao redor dele. E para ele era só um jogo, um projeto de colecionador. Marina sentia náusea subindo pela garganta. Ela começou a copiar os arquivos para um pendrive que tinha trazido. Eram gigabytes de informação, anos de traição documentada. O computador trabalhava devagar, a barra de progresso avançando pixel por pixel, enquanto Marina segurava a respiração. Foi quando ouviram o elevador. O som distante do motor subindo, parando no andar deles. Passos no corredor. Marina e Juliana se entreolharam. O pânico óbvio nos olhos das duas. A cópia ainda não tinha terminado. Faltavam 2 minutos, talvez 3. Esconde. Marina sussurrou empurrando Juliana em direção ao armário grande no canto da sala. Elas entraram juntas, fechando a porta devagar, deixando apenas uma fresta para ver. O pendrive continuava copiando. O computador iluminado na mesa, óbvio demais. A porta do escritório se abriu. Luz acendeu. Ricardo entrou. Ele estava diferente. Mais magro, descuidado. A barba estava por fazer há dias. A roupa amarrotada. Ele foi direto para a mesa, para o computador, não notando inicialmente que estava ligado. Puxou a gaveta procurando algo, murmurando para si mesmo. Marina podia ouvir o próprio coração batendo alto demais. Estava certa de que Ricardo ia ouvir, ia descobrir elas ali. Ela olhou para a tela do computador. A cópia tinha acabado. O pendrive estava pronto, mas estava plugado, visível, impossível de alcançar sem ser vista. Foi então que Ricardo notou. Ele parou, olhando para o computador ligado, para a pasta aberta na tela, para o pendrive conectado. Marina viu a compreensão se espalhando pelo rosto dele como uma mancha de tinta. Ele sabia.
Sabia que alguém tinha estado ali, que alguém tinha descoberto. Quem está aqui? Ricardo chamou, a voz ecoando no escritório vazio. Sei que tem alguém, apareça. Marina trocou um olhar com Juliana. Não tinham escolha. Ela empurrou a porta do armário e saiu. Juliana logo atrás. Ricardo girou, os olhos arregalados quando as viu. Marina, Juliana, o quê? O que vocês estão fazendo aqui? Descobrindo quem você realmente é. Marina disse, caminhando até a mesa. Ela puxou o pendrive do computador, segurando ele com força. 9 mulheres, Ricardo. Você teve 9 mulheres ao mesmo tempo. 9 vidas que você manipulou. 9 corações que você quebrou. E você documentou tudo. Guardou como troféus. Ricardo deu um passo para frente, a mão estendida. Me dá isso. Me dá o pendrive. Não, Marina, me dá, agora. A voz dele estava mudando, ficando mais dura, mais ameaçadora. Você não sabe o que está fazendo. Isso pode destruir pessoas inocentes. Pessoas inocentes? Juliana deu um passo à frente, colocando-se entre Marina e Ricardo. Essas mulheres são as pessoas inocentes. Elas foram enganadas, usadas. E você chama elas de inocentes como se fossem o problema? Não é assim. Ricardo passou a mão pelo cabelo, frustrado. Vocês não entendem. Era complicado. Cada uma delas era especial de uma forma diferente. Eu amava todas elas. Você não ama ninguém além de você mesmo, Marina disse, a voz cortante como vidro. Amor não é isso. Amor não é mentira. Amor não é coletar pessoas como se fossem objetos. Me dá o pendrive. Ricardo repetiu. E dessa vez sua voz era uma ordem. Me dá ou eu chamo a polícia. Vocês invadiram meu escritório. Roubaram informações privadas. Posso fazer vocês serem presas. Faça isso. Marina o desafiou. Chama a polícia. Explica para eles por que você guardava documentação de 9 relacionamentos secretos. Explica os filhos que você tem e não assume. Explica por que você mantinha isso tudo escondido. Ricardo olhou de uma para outra, calculando, procurando uma saída. Mas Marina podia ver que não tinha. Elas tinham as provas. Tinham a verdade. E verdade sempre tinha mais peso que mentiras, eventualmente. Vocês vão arruinar essas mulheres. Ricardo tentou uma última vez. A voz quase suplicante agora. Se vocês exporem isso, elas vão sofrer. As famílias delas vão descobrir. Vão ser humilhadas. Elas merecem saber a verdade. Juliana disse firme. Merecem ter a chance de decidir o que fazer com suas próprias vidas. Você tirou essa escolha delas. Nós vamos devolver. Marina guardou o pendrive na bolsa e começou a caminhar em direção à porta. Juliana a seguiu. Ricardo ficou parado no meio do escritório. Um homem que finalmente tinha perdido o controle, que não tinha mais cartas para jogar. Quando chegaram ao elevador, Marina apertou o botão e esperou. As portas se abriram. Elas entraram. Antes das portas fecharem, Marina olhou uma última vez para Ricardo, ainda parado ali, pequeno e derrotado. Adeus, Ricardo, ela disse, e as portas se fecharam. No carro, Marina e Juliana ficaram em silêncio, por um longo momento. Então Juliana começou a rir. Não era uma risada feliz, era histérica, nervosa. O som de alguém que tinha segurado tanto que finalmente precisava liberar. Marina começou a rir também. E logo as duas estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, toda a tensão da noite saindo em ondas. A gente conseguiu. Juliana disse quando finalmente recuperou o fôlego. A gente realmente conseguiu. Agora vem a parte difícil. Marina olhou para a bolsa onde estava o pendrive. Precisamos encontrar essas mulheres. Precisamos contar para elas. Como? Marina pensou. Juliana era experta em redes sociais, em fazer coisas viralizarem. Mas isso era diferente. Isso precisava ser pessoal, cuidadoso. Essas mulheres não podiam descobrir dessa forma brutal. Mereciam mais que isso. Vamos encontrar uma por uma. Marina decidiu. Vamos até elas, conversamos pessoalmente. Mostramos as provas. Deixamos elas decidirem o que fazer com a informação. Vai levar tempo. Juliana apontou. São 7 mulheres espalhadas por cidades diferentes. Então vai levar tempo. Marina deu de ombros. Elas esperaram anos vivendo numa mentira. Podemos esperar alguns meses para dar a verdade do jeito certo. E foi isso que fizeram. Durante os 3 meses seguintes, Marina e Juliana se tornaram viajantes da verdade. Pegavam ônibus e carros, dirigiam horas. Ficavam em hotéis baratos. Encontravam cada mulher, uma por uma. Sentavam com elas em cafés, em parques, em salas de estar. Contavam a história toda. Mostravam as provas. As reações eram diferentes. Carla chorou por horas, inconsolável.
Beatriz ficou calma demais, em choque, processando. Fernanda quis ir imediatamente confrontar Ricardo, e Marina teve que segurá-la. Lembrá-la do filho pequeno que precisava dela inteira, não partida. Patrícia entrou em negação, insistindo que devia haver algum engano. Simone agradeceu. Disse que já suspeitava de algo, mas não tinha certeza. Amanda ficou em silêncio, apenas olhando para as fotos, como se estivesse vendo um estranho ao invés do homem que amava. Mas Helena foi diferente. Helena morava numa cidade pequena no interior. Trabalhava como veterinária. Quando Marina e Juliana chegaram à clínica dela, Helena as recebeu com um sorriso profissional, que desapareceu quando elas se apresentaram. Sei quem vocês são, Helena disse antes mesmo delas começarem a explicação. Vi os vídeos, li sobre vocês. E eu sabia, sempre soube que o Ricardo tinha outra vida. Só não sabia quantas outras. Então por que ficou? Juliana perguntou genuinamente curiosa. Helena deu de ombros. Porque eu também tinha outra vida. Eu sou casada. Tenho um marido maravilhoso que não sabe que eu tinha um caso com Ricardo. Para mim, Ricardo era escape e aventura, algo só meu. Ele pensava que me enganava. Mas eu também o enganava. A diferença é que eu sempre soube que era temporário, que não era real. Marina processou isso surpresa. Então você não se importa que ele tenha outras mulheres? Me importo que ele seja um mentiroso. Helena corrigiu. Me importo que ele tenha feito mulheres genuínas sofrerem. Mas comigo? Ele estava numa mentira que eu também estava contando. Então estamos quites. Foi revelador perceber que mesmo no meio do caos que Ricardo criara, havia nuances. Helena não era vítima da mesma forma. Ela tinha entrado naquilo com olhos abertos, usando Ricardo tanto quanto ele usava ela. Não justificava o que ele fez, mas mostrava que as situações humanas eram sempre mais complexas do que pareciam de fora. Quando finalmente terminaram de visitar todas as 7 mulheres, Marina e Juliana se encontraram de novo naquele café onde tudo começara, meses atrás. Parecia que tinha sido uma vida inteira. Elas pediram chá e ficaram sentadas, cansadas, mas satisfeitas. E agora? Juliana perguntou. O que a gente faz agora? Agora vivemos. Marina respondeu simples. Vivemos nossas vidas de verdade, sem mentiras, sem homens que não merecem nosso tempo. Vivemos para a gente. Juliana sorriu. Isso parece bom. Elas terminaram o chá em silêncio confortável. Quando se despediram do lado de fora do café, Marina olhou para Juliana e viu não mais a outra mulher, não mais a rival, mas uma amiga. Alguém que tinha passado pelo fogo junto com ela e saído do outro lado. Marcada, mas não quebrada. Marina dirigiu para casa enquanto o sol se punha, pintando o céu de cores impossíveis. Ela pensou em Ricardo. Provavelmente em algum lugar tentando reconstruir sua vida, tentando encontrar novas mulheres para enganar. Pensou nas outras mulheres, cada uma decidindo por si mesma o que fazer com a informação que receberam. E pensou em si mesma, na mulher que tinha sido e na mulher que estava se tornando. O apartamento não parecia mais vazio quando ela entrou. Parecia dela. Completamente, totalmente dela. Marina chutou os sapatos, colocou música, abriu uma garrafa de vinho. Dançou sozinha na sala, rindo, livre. Não era felicidade completa ainda. Tinha cicatrizes que levariam anos para sarar. Mas era começo. Era recomeço. Seu telefone tocou. Era a mensagem de um número desconhecido. Marina quase não abriu, mas algo a fez clicar. A mensagem dizia: Oi, Marina. Meu nome é Renata. Você não me conhece, mas eu conheci o Ricardo há muitos anos. Vi sua história nas notícias e preciso falar com você, porque eu também tenho algo que você precisa saber sobre ele. Algo que ninguém mais sabe. Podemos conversar? Marina olhou para a mensagem por um longo momento. Parte dela queria apagar, bloquear o número, seguir em frente. Já tinha dado tanto de si para desvendar as mentiras de Ricardo. Quanto mais precisaria dar? Mas outra parte, aquela parte que tinha crescido através da dor, aquela que não tinha mais medo da verdade, não importava quão feia fosse, essa parte sabia que precisava saber. Precisava ver até onde a toca do coelho ia. Precisava entender completamente o homem com quem tinha dividido 9 anos da vida. Marina digitou uma resposta. Podemos conversar. Quando e onde? A resposta veio imediata. Amanhã. Tem um lugar que preciso te mostrar. Um lugar onde tudo começou. Marina confirmou e colocou o telefone de lado. Olhou pela janela para a cidade lá fora, para as luzes se acendendo uma por uma,
conforme a noite caía. Tinha a sensação de que estava prestes a descobrir algo grande, algo que mudaria tudo de novo. Mas dessa vez estava pronta. Dessa vez não tinha medo, porque Marina tinha aprendido a lição mais importante. A verdade sempre era melhor que a mentira. Sempre. Mesmo quando doía. E ela preferia 1000 vezes viver na dor da verdade do que no conforto falso da ilusão. Amanhã ela descobriria o que Renata tinha para contar. Amanhã mais uma camada seria removida. Mas hoje Marina ia celebrar. Ia celebrar estar viva, estar livre, estar finalmente, verdadeiramente sendo ela mesma. E era o suficiente. Por enquanto era mais que suficiente. Parte Marina chegou ao endereço que Renata enviou quando o sol mal começava a clarear o horizonte. Era um cemitério antigo nos arredores da cidade, com portões de ferro enferrujado e lápides cobertas de musgo. Ela estacionou na frente e esperou, as mãos apertadas no volante. O lugar era silencioso demais, apenas o som distante de pássaros acordando e o vento passando pelas árvores velhas. Uma mulher apareceu caminhando pelo portão. Devia ter uns 50 anos. Cabelos grisalhos presos num coque frouxo, roupas simples mas limpas. O rosto dela era marcado pelo tempo e pela tristeza. Aquele tipo de tristeza que mora tão fundo que vira parte da pessoa. Ela acenou para Marina, que saiu do carro e foi ao encontro dela. Você é a Marina. Não era pergunta. Renata a estudou por um momento, os olhos percorrendo o rosto dela, como se procurasse algo específico. Vi você na televisão, nos vídeos. Você é corajosa, mais corajosa do que eu fui. O que você queria me mostrar? Marina perguntou direto. Renata olhou para trás, para o cemitério que se estendia atrás dela, como um mar de pedras cinzas. Vem comigo. Elas caminharam em silêncio pelos caminhos estreitos, entre as sepulturas. Marina lia os nomes nas lápides enquanto passava, vidas reduzidas a datas e frases curtas. Nasceu, viveu, morreu. Como se fosse tão simples assim. Renata parou na frente de uma lápide no canto mais distante do cemitério, meio escondida por uma árvore grande. Marina olhou para a pedra. O nome gravado dizia Ricardo Mendes Filho. As datas embaixo mostravam que ele tinha vivido apenas 23 anos. Tinha morrido há 15 anos. Não entendo. Marina olhou para Renata confusa. Este não é o Ricardo que eu conheci. Não. Renata concordou a voz baixa. Este era meu filho. O verdadeiro Ricardo Mendes. O homem que você conheceu, que você casou, que destruiu tantas vidas. Ele roubou a identidade do meu filho. Marina sentiu o chão desaparecer de novo. Aquela sensação familiar de ter o mundo virado de cabeça para baixo. O quê? Renata se abaixou e limpou as folhas que tinham caído sobre a lápide, os dedos traçando o nome gravado com carinho. Meu filho morreu num acidente de carro. Foi terrível, repentino. Ele estava voltando da faculdade quando um motorista bêbado bateu nele. Morreu na hora. Enterramos ele aqui, choramos ele, tentamos seguir em frente. E o homem que eu conheci? Renata se levantou encarando Marina. Era melhor amigo do meu filho. Cresceram juntos. Eram inseparáveis. O nome real dele é Paulo. Paulo Henrique Costa. Depois que meu Ricardo morreu, o Paulo começou a agir estranho. Vinha aqui toda semana. Ficava horas sentado na frente do túmulo. Eu achava que era dor, que ele estava de luto como todos nós. Mas não era só isso. O que era? Inveja. Renata cuspiu a palavra como se tivesse gosto amargo. Meu filho tinha vindo de família boa. Tinha nome respeitado. Tinha futuro brilhante pela frente. O Paulo era órfão, cresceu em abrigo. Não tinha nada. Ele sempre invejou meu filho, mesmo sendo amigos. E quando o Ricardo morreu, o Paulo viu uma oportunidade. Marina estava começando a entender, e o entendimento era tão absurdo que quase parecia piada cruel. Ele assumiu a identidade dele. Completamente, Renata confirmou. Pegou os documentos do meu filho, falsificou outros, criou uma vida inteira usando o nome dele. Foi embora da cidade, começou do zero em outro lugar. E como meu filho tinha acabado de se formar, não tinha começado a trabalhar ainda. Ninguém no mundo dos negócios o conhecia pessoalmente. O Paulo simplesmente virou o Ricardo e ninguém questionou. Mas a família do seu filho, você não perceberam? Ele desapareceu. Sumiu logo depois do funeral. Eu tentei encontrar, mas ele tinha evaporado. E na minha dor acabei aceitando. Pensei que ele tinha ido embora para lidar com o luto do jeito dele.
Nunca imaginei que ele tinha literalmente se tornado meu filho morto. Marina sentou numa lápide próxima, as pernas não conseguindo mais sustentar o peso dessa revelação. Então o homem que eu casei não era Ricardo Mendes. Era Paulo Costa. E tudo, absolutamente tudo, era mentira desde o começo. O nome era mentira. A história era mentira. A própria pessoa era uma mentira vestindo a pele de um morto. Renata se sentou ao lado dela. Eu só descobri a verdade há 2 meses, quando vi sua história nas notícias. Vi o rosto dele, ouvi o nome dele. E algo não batia. Meu filho tinha uma marca de nascença no pescoço, pequena, mas visível. Nas fotos que vi de você com ele, não tinha marca nenhuma. Comecei a investigar. Contratei um investigador particular e descobri tudo. O Paulo tinha roubado a identidade do meu filho e construído um império de mentiras em cima disso. Por que você não foi à polícia? Renata olhou para as próprias mãos, porque isso ia destruir a memória do meu filho. As pessoas iam associar o nome do Ricardo com tudo que o Paulo fez. E eu não conseguia fazer isso. Meu filho era bom, era honesto. Ele não merecia ter o nome manchado pelos crimes de outro. Então por que me contar? Porque você merece saber a verdade completa. E porque preciso da sua ajuda. Renata virou para encarar Marina. Quero limpar o nome do meu filho. Quero que todos saibam que o homem que fez essas coisas horríveis não era Ricardo Mendes. Era Paulo Costa. Um impostor, um ladrão de identidades. Mas para fazer isso, preciso de provas, preciso de testemunhas. Preciso de você. Marina processou tudo lentamente. Cada camada de mentira que descobria revelava outra camada embaixo. Era como descascar uma cebola infinita, cada camada fazendo seus olhos arderem mais. O homem com quem tinha casado não existia. Era um fantasma usando o nome de um morto, construindo castelos de mentiras sobre uma tumba. Vou ajudar, Marina disse finalmente. Mas precisamos fazer isso do jeito certo. Precisamos expor não só as traições, mas a fraude completa. O roubo de identidade. Tudo, tenho documentos. Renata puxou uma pasta da bolsa, certidão de óbito do meu filho, registros escolares, fotos da infância. Tudo que prova quem o Ricardo realmente era. E o investigador conseguiu registros do Paulo também. Orfanato onde ele cresceu, fichas disciplinares, tudo. Podemos provar que são pessoas diferentes. Marina pegou a pasta e folheou os papéis. Era tudo tão meticulosamente organizado. Cada prova uma condenação, cada documento um prego no caixão das mentiras de Paulo. Ela olhou para a lápide do verdadeiro Ricardo Mendes, um jovem que teve a vida roubada, não apenas por um acidente, mas também por um amigo traidor que decidiu roubar até sua identidade. Precisamos de mais uma pessoa, Marina disse. Juliana, ela precisa saber disso. E com as 3 juntas, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Renata concordou. Elas saíram do cemitério juntas, a pasta de provas segura nas mãos de Marina. Enquanto dirigia de volta para a cidade, Marina ligou para Juliana e contou tudo. O silêncio do outro lado da linha foi longo, pesado. Nem o nome dele era real. Juliana finalmente disse à voz oca: Meus filhos têm o sobrenome de um morto. Eles são filhos de um fantasma. Eles são seus filhos. Marina corrigiu firme. Isso nunca vai mudar. Mas agora podemos dar a eles a verdade. Podemos fazer com que cresçam sabendo exatamente quem o pai deles era. Sem ilusões, sem mentiras. O que fazemos agora? Reunimos todas as provas, as nossas, as das outras mulheres, e essas novas de Renata. E vamos à polícia. Isso já não é só traição. É fraude, falsidade ideológica, crimes que podem colocar ele na cadeia por anos. Elas marcaram de se encontrar no dia seguinte, no escritório do advogado que Marina tinha contratado. Era um homem mais velho, experiente, que tinha visto de tudo na carreira, mas cujos olhos se arregalaram quando as 3 mulheres colocaram todas as provas na mesa dele. Ele ficou em silêncio por longos minutos, lendo documentos, olhando fotos, verificando certidões. Isso é grande, ele finalmente disse. Muito grande. Com essas provas, podemos processar ele por fraude, falsidade ideológica, bigamia em múltiplas instâncias. Ele vai para a cadeia. Não há dúvida disso. Quanto tempo? Renata perguntou a voz apertada. Quanto tempo ele vai pagar? O advogado calculou mentalmente. Com tudo que temos aqui, 10 anos, talvez 15, se o promotor for agressivo. E ainda tem as questões cíveis. Cada uma dessas mulheres pode processar por danos morais. Ele vai sair da cadeia sem nada. Bom, Juliana disse simples.
Que ele sinta nem que seja uma fração do que a gente sentiu. O processo levou 3 meses para ser preparado. Nesse tempo, Marina, Juliana e Renata trabalharam juntas reunindo cada pedaço de evidência, cada prova, cada testemunha. Elas entraram em contato com todas as outras mulheres de novo, explicando a situação completa. Algumas quiseram se juntar ao processo, outras preferiram distância, querendo apenas seguir em frente. Marina respeitou ambas as escolhas. Foi Carla, a professora, quem teve a ideia. Devíamos fazer um documentário. Ela sugeriu numa das reuniões que fizeram juntas. Contar a história completa. Mostrar como um homem conseguiu enganar tantas pessoas por tanto tempo. Não para humilhar ele, mas para alertar outras mulheres. Para mostrar os sinais, os padrões, para que isso não aconteça com mais ninguém. A ideia pegou. Elas encontraram uma cineasta independente que se interessou pelo projeto. As filmagens começaram. Cada mulher contou sua história na frente da câmera, mostrando os rostos, usando os nomes verdadeiros. Não tinham mais nada a esconder. A vergonha nunca tinha sido delas. Durante as filmagens, Marina teve que revisitar cada momento dos 9 anos com Paulo fingindo ser Ricardo. Teve que assistir vídeos antigos do casamento deles, olhar fotos, ler mensagens. Cada vez era como enfiar a mão em vidro quebrado. Doía, cortava, sangrava, mas era necessário. Para curar de verdade, primeiro precisava sentir a dor toda. Foi numa dessas sessões de filmagem que Marina finalmente chorou. Não tinha chorado de verdade desde que descobrira tudo. Tinha segurado firme, mantido a compostura. Mas quando a cineasta pediu para ela falar sobre o momento que percebeu que tudo era mentira, algo quebrou dentro dela. As palavras saíram junto com soluços. Anos de dor comprimida finalmente encontrando saída. Eu achei que era amada, Marina disse para a câmera, as lágrimas escorrendo sem controle. Achei que era especial, escolhida, mas eu era só mais uma mulher numa coleção. E nem o amor dele era real porque ele mesmo não era real. Eu amei um fantasma, casei com uma mentira. Dei 9 anos da minha vida para alguém que nem existia. Juliana estava na sala durante a filmagem. Quando o diretor gritou corte, ela foi até Marina e a abraçou forte. As duas ficaram ali, segurando uma a outra. 2 mulheres que tinham sido quebradas pelo mesmo homem, mas que estavam se reconstruindo juntas, pedaço por pedaço. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava lotado. A história tinha ganhado tanta atenção que jornalistas de todo o país estavam lá. Paulo foi trazido algemado, vestindo o uniforme laranja de presidiário. Ele tinha sido preso assim que as acusações foram formalizadas e estava aguardando o julgamento há 2 meses. Marina olhou para ele através do tribunal. Ele parecia pequeno agora, diminuído, os ombros curvados, o olhar sempre desviando, incapaz de encarar qualquer uma das mulheres que tinha destruído. Ela tentou sentir raiva, ódio, alguma coisa forte, mas só sentiu vazio. Ele não valia nem a raiva dela. O julgamento durou 3 dias. Cada mulher subiu ao banco de testemunhas e contou sua história. Os advogados de Paulo tentaram argumentar que ele tinha transtornos, que precisava tratamento, não prisão. Mas as provas eram demais, pesadas demais, claras demais. O júri demorou apenas 2 horas para deliberar. Culpado em todas as acusações. A sentença veio 1 semana depois. 18 anos de prisão. Paulo ouviu sem reação, o rosto vazio de expressão. Quando perguntaram se tinha algo a dizer, ele olhou para Marina, depois para Juliana, depois para Renata, e disse apenas uma palavra. Desculpa, Marina não respondeu. Desculpa não devolvia 9 anos. Desculpa não curava as feridas. Desculpa era só mais uma palavra vazia de um homem que tinha passado a vida inteira dizendo palavras vazias. Quando saíram do tribunal, havia câmeras esperando. Marina parou na frente delas, Juliana e Renata ao lado. Os repórteres gritavam perguntas todas ao mesmo tempo, um caos de vozes. Marina ergueu a mão pedindo silêncio e esperou. Vocês querem saber como nos sentimos? Marina começou quando finalmente ficou quieto o suficiente para ser ouvida. Querem saber se estamos felizes, se sentimos vingadas. A verdade é que não. Não tem vitória aqui. Apenas justiça. Aquele homem destruiu anos das nossas vidas. Fez filhos que abandonou. Viveu mentiras tão complexas que até roubou a identidade de um morto. E agora vai pagar por isso. Mas isso não devolve o que perdemos. Marina respirou fundo antes de continuar. Mas se tem algo bom que saiu disso tudo é isto aqui. Ela gesticulou para Juliana e Renata ao lado. Mulheres que deveriam ser inimigas,
mas que se tornaram aliadas. Mulheres que se recusaram a se culpar uma à outra e, ao invés disso, culparam o homem que realmente merecia culpa. E se nossa história pode ajudar outras mulheres a reconhecerem os sinais, a não aceitarem migalhas de amor, a exigirem verdade e respeito, então valeu a pena tornar nossa dor pública. Uma repórter gritou uma pergunta. Você se arrepende de ter exposto ele daquela forma no jantar de gala? Marina pensou por um momento. Não, eu me arrependo de não ter descoberto antes. Me arrependo de ter desperdiçado 9 anos. Mas expor ele, fazer ele responder publicamente, isso eu faria de novo sem hesitar, porque homens como ele só param quando são forçados a encarar as consequências, e nós o forçamos. Outra pergunta. E agora? O que vem depois? Vida. Marina respondeu simples. Vida real, verdadeira, nossa. Sem mentiras, sem homens que não nos merecem. Apenas a gente vivendo da melhor forma possível. As câmeras clicaram. Os flashes explodiram. Marina virou e caminhou para longe, Juliana e Renata acompanhando. Elas foram até um restaurante próximo e pediram vinho. Brindaram. Não a vitória, mas a sobrevivência. A resistência. A amizade que tinha nascido das cinzas da traição. O documentário foi lançado 3 meses depois. Chamava-se apenas A Outra. Ironicamente simples. Fez sucesso imediato. Mulheres de todo o país assistiram e se reconheceram nas histórias. Muitas escreveram contando suas próprias experiências com homens que viviam vidas duplas. O movimento que Marina e Juliana tinham começado cresceu em algo maior que elas, em algo importante. Marina foi convidada para dar palestras, para falar em eventos sobre relacionamentos abusivos e sinais de alerta. No começo, recusou. Não queria ser definida pela traição. Não queria que sua vida inteira fosse sobre Paulo. Mas Juliana a convenceu. Você tem uma plataforma. Juliana disse, tem voz. Usa isso para ajudar outras pessoas. Transforma a dor em propósito. Então Marina aceitou. Começou a viajar, a contar sua história, a alertar outras mulheres. E em cada cidade, em cada palestra, sempre tinha pelo menos uma mulher que vinha até ela depois e dizia que aquilo tinha salvado ela, que tinha feito ela perceber que estava num relacionamento tóxico, que tinha dado coragem para sair. E cada vez que isso acontecia, Marina sentia que valia a pena. Que toda a dor, toda a humilhação, todo o sofrimento tinham um propósito. Tinham significado. 1 ano depois do julgamento, Marina estava em casa numa tarde de domingo, quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e encontrou uma mulher jovem, talvez 25 anos, segurando uma criança pequena no colo. Você é a Marina? A mulher perguntou, a voz insegura. Marina confirmou. A mulher respirou fundo. Meu nome é Sofia. Eu sou filha do Paulo, da primeira mulher dele de antes de ele roubar a identidade do Ricardo. Eu tinha 5 anos quando ele abandonou a gente. Passei a vida inteira sem saber onde ele estava, por que ele tinha ido embora. E então vi o documentário, vi o julgamento e entendi. Marina sentiu o estômago apertar. Tinha mais uma vítima. Sempre tinha mais uma camada. Entra, por favor. Sofia entrou, ainda segurando a criança. Sentaram na sala. Marina fez chá. Sofia contou sua história. Como o pai tinha desaparecido quando ela era pequena, como a mãe tinha criado ela sozinha, como tinha crescido sentindo que não era boa o suficiente para fazer o pai ficar. E como assistir ao documentário tinha mudado tudo. Tinha feito ela perceber que o problema nunca tinha sido ela. Eu queria te agradecer, Sofia disse, os olhos marejados. Por expor ele. Por fazer ele pagar. Minha mãe morreu ano passado, sem nunca entender por que ele foi embora. Mas eu agora entendo, e isso me liberta. Marina abraçou a moça. Elas ficaram conversando por horas. Sofia contou sobre a filha dela, sobre como estava determinada a criar ela diferente, a mostrar que valia mais que qualquer homem que decidisse ir embora. E Marina contou sobre tudo o que tinha aprendido, sobre como tinha se reconstruído, sobre como tinha encontrado força em lugares que nem sabia que existiam. Quando Sofia saiu, já era noite. Marina ficou na janela observando a cidade lá fora. Pensou em todas as mulheres que Paulo tinha machucado. Ela, Juliana, as outras 7, Renata que perdera o filho, Sofia e a mãe dela, e provavelmente outras que ainda nem sabiam que tinham sido parte da vida dele. Mas também pensou em como todas tinham sobrevivido, como tinham encontrado umas às outras, como tinham transformado dor em ação,
Raiva em justiça, vergonha em coragem. Paulo tinha tentado colecionar mulheres como se fossem objetos. Mas as mulheres tinham se juntado e mostrado que eram muito mais que isso. Eram sobreviventes, eram guerreiras, eram imparáveis. Marina pegou o telefone e ligou para Juliana. Quando ela atendeu, Marina podia ouvir os meninos dela gritando felizes no fundo. Como estão as coisas? Marina perguntou. Boas, Juliana respondeu. Os meninos estão bem. A terapia está ajudando. Eles entendem agora. Tanto quanto crianças podem entender. E eu estou bem também. Consegui um emprego novo. Estou ganhando mais. A gente vai ficar bem. Eu sei que vão. Marina disse com convicção. Vocês são fortes. Você também. Juliana respondeu. A gente todas somos. Elas conversaram mais alguns minutos antes de desligar. Marina foi para o quarto e olhou para si mesma no espelho. Viu cicatrizes. Viu marcas. Viu olheiras de noites mal dormidas e rugas de preocupação que não existiam um ano atrás. Mas também viu força. Viu dignidade. Viu uma mulher que tinha passado pelo inferno e saído do outro lado não quebrada, mas forjada, mais dura, mais afiada, mais impossível de destruir. No dia seguinte, Marina acordou cedo, fez café, abriu as cortinas deixando o sol entrar. Ligou música. Dançou sozinha na cozinha enquanto o café passava. Os pés descalços frios no chão de cerâmica. E pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu paz. Não era a paz de quem não tem problemas. Era a paz de quem enfrentou o pior e sobreviveu. A paz de quem olhou para a verdade, por mais feia que fosse, e não desviou o olhar. A paz de quem sabe seu próprio valor e não precisa de validação de homem nenhum para se sentir completa. Marina pegou o celular e abriu a agenda. Tinha 3 palestras marcadas para aquela semana. Tinha reunião com a equipe do documentário para discutir um possível segundo filme focado nas outras mulheres. Tinha jantar marcado com Juliana e Renata na sexta-feira. Tinha terapia na terça. Tinha vida. Uma vida cheia e ocupada e completamente dela. Enquanto bebia o café olhando pela janela para a cidade acordando, Marina pensou em Paulo preso numa cela pequena, vivendo a consequência de todas as mentiras que contou. Não sentiu prazer nisso, mas também não sentiu pena. Sentiu indiferença. Ele era passado, uma cicatriz que doía menos a cada dia. E Marina era presente, era futuro. Era tudo o que ele nunca seria porque ela era real. O telefone tocou. Era número desconhecido. Marina hesitou antes de atender, mas algo a fez aceitar a ligação. Marina? A voz do outro lado era feminina, nervosa. Meu nome é Ana Paula. Você não me conhece, mas eu preciso falar com você. É sobre o Paulo. Tem algo que ninguém sabe ainda. Algo que ele fez antes de tudo isso começar. Algo que muda tudo. Marina fechou os olhos e respirou fundo. Sempre tinha mais uma camada. Sempre tinha mais uma história. Sempre tinha mais uma verdade escondida, esperando para ser descoberta. Mas dessa vez Marina não sentiu medo. Sentiu curiosidade. Sentiu determinação. Pode falar. Marina disse a voz firme. Estou ouvindo. E enquanto a voz do outro lado da linha começava a contar mais uma história, mais uma peça do quebra-cabeça impossível que era a vida de Paulo Costa, Marina se deu conta de algo importante. Não importava quantas camadas tivesse. Não importava quantas verdades ainda fossem reveladas, porque ela não era mais a mulher que descobria as mentiras, era a mulher que as enfrentava. E havia uma diferença enorme entre essas duas coisas. Marina escutou a história toda, tomou notas, prometeu ajudar, desligou o telefone e olhou para o café esfriando na xícara. Teria que esquentar de novo. Teria que começar o dia de novo, porque aparentemente nunca acabava. Essa jornada de descobrir quem Paulo realmente era. Quantas vidas ele tinha destruído, quantos corações ele tinha partido. Mas estava tudo bem. Marina podia lidar. Tinha lidado com coisa pior. Tinha sobrevivido à morte da ilusão que chamava de casamento. Tinha sobrevivido à descoberta de que o homem que amava era um impostor. Tinha sobrevivido à exposição pública, ao julgamento, a tudo. Podia sobreviver a mais uma revelação, a mais 100 revelações se fosse necessário. Porque Marina tinha aprendido a lição mais importante de todas. Não era sobre Paulo. Nunca tinha sido sobre Paulo, era sobre ela. Sobre quem ela era quando ninguém estava olhando. Sobre como escolhia se levantar de manhã mesmo nos dias difíceis. Sobre como escolhia ser gentil, mesmo quando o mundo era cruel.
sobre como escolhia continuar acreditando em amor, mesmo depois de ter sido traída tão profundamente. E Marina escolhia tudo isso, todo dia, de novo e de novo, porque era mais forte que a dor, era maior que a traição, era mais real que qualquer mentira que Paulo tinha contado. O sol estava completamente nascido agora, banhando a cozinha em luz dourada. Marina pegou a xícara de café frio e jogou na pia. Fez café novo. Dessa vez ia beber quente e fresco do jeito certo, porque merecia coisas feitas do jeito certo. Merecia verdade, merecia amor real, merecia ser vista, valorizada, escolhida de verdade. E se nunca encontrasse isso em outra pessoa, tudo bem, porque tinha encontrado em si mesma. E no fim das contas, esse era o único amor que realmente importava. O amor próprio, a certeza do próprio valor, a convicção inabalável de que merecia mais, sempre mais do que migalhas e mentiras. Marina pegou o café novo e foi para a varanda. Sentou na cadeira que tinha comprado só para ela, olhando para a cidade se movimentando lá embaixo, pessoas indo para o trabalho, vivendo suas vidas, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias vitórias. E Marina era uma delas agora, apenas mais uma pessoa vivendo, sobrevivendo, prosperando. Não era mais definida pelo que Paulo tinha feito, era definida por como tinha respondido, por como tinha se levantado, por como tinha transformado a maior traição da vida dela em plataforma para ajudar outras mulheres. Essa era a vingança real, não a prisão dele, embora aquilo fosse justiça necessária. A vingança real era viver bem, era ser feliz, era acordar todo dia e escolher vida ao invés de amargura, era olhar no espelho e gostar da mulher que via olhando de volta. E Marina gostava. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, Marina realmente gostava de quem era. Não era perfeita. Tinha cicatrizes, tinha dias ruins, tinha momentos em que a raiva voltava e queria consumir tudo. Mas também tinha dias bons, tinha momentos de alegria pura, tinha amizades verdadeiras com mulheres que entendiam, tinha propósito. O telefone tocou de novo. Dessa vez era Juliana. Viu as notícias? Ela perguntou, a voz animada. 3 mulheres vieram à frente, dizendo que reconheceram padrões nos relacionamentos delas, por causa do nosso documentário. Saíram antes de piorar. A gente salvou elas, Marina. Literalmente salvou. Marina sorriu. Valeu a pena, então. Tudo valeu a pena. Sempre valeu. Juliana respondeu. E vai continuar valendo. A cada mulher que a gente ajuda, a cada história que a gente conta, a gente tira um pouco do poder que homens como o Paulo têm. A gente mostra que não são invencíveis, que podem ser expostos, que vão pagar. Elas conversaram mais um pouco antes de desligar. Marina terminou o café e ficou ali sentada por mais alguns minutos, apenas existindo, apenas sendo. Depois levantou, lavou a xícara e começou a se arrumar para o dia. Tinha trabalho a fazer, histórias para contar, mulheres para ajudar, vida para viver. E enquanto se arrumava, Marina olhou mais uma vez para o espelho. Dessa vez não viu cicatrizes, viu marcas de guerra, viu medalhas invisíveis de batalhas vencidas, viu uma sobrevivente, viu uma guerreira, viu uma mulher que tinha ido ao inferno, batido na porta do diabo e voltado para contar a história. E essa história não tinha acabado, estava apenas começando, porque Marina não era mais a outra, não era mais a esposa traída, não era mais a mulher que descobriu a mentira, era a mulher que transformou dor em poder, que transformou vergonha em coragem, que olhou para o abismo, viu o abismo olhando de volta e piscou primeiro. Marina saiu de casa com a cabeça erguida, os ombros retos, o passo firme. A cidade a esperava. O dia a esperava. A vida a esperava. E pela primeira vez em 9 anos, talvez pela primeira vez na vida toda, Marina estava pronta, estava completa, estava livre. A mulher que Paulo tentou destruir tinha morrido. Mas da morte dela nasceu alguém muito mais forte, alguém inquebrável, alguém que sabia seu valor e não aceitaria nunca mais nada menos que o melhor. E essa mulher, essa nova Marina, era imparável. O mundo não sabia ainda, mas ia descobrir. Porque Marina não tinha mais medo de ser vista, de ser ouvida, de ocupar espaço, de exigir respeito, de viver alto e orgulhosa e completamente dela mesma. E se Paulo olhasse da prisão dele e visse o que Marina se tornou, visse como ela pegou a pior coisa que ele fez e transformou em combustível para se tornar mais forte,
talvez finalmente entendesse. Ele não destruiu ela. Ele libertou ela. Libertou da ilusão de que precisava de um homem para ser completa. Libertou da fantasia de que amor significava aceitar migalhas. Libertou da prisão invisível, de ser definida pelo olhar de outro. Marina era livre agora, verdadeiramente, completamente livre, e nada nunca mais ia prendê-la de novo.